Tarde, agradecer a presença de todo mundo, principalmente do Matheus Gabriel, que vai agora falar para a gente, né, a respeito da obra Estado e Forma Política, né? É uma obra bastante reconhecida, né, da produção do professor e filósofo de direito e advogado também, jurista, Alisson Mascaro. E só lembrando, né, que o Matheus está, claro, habilitado aí para falar sobre essa obra, principalmente porque ele faz parte, né, do grupo de pesquisa do professor Mascaro, de maneira que ele tem aí já uma introjeção, né, dentro do pensamento dele, dentro do estudo, né, dos textos do Alisson Mascaro, e gentilmente aqui cedeu, né, um pouco de seu tempo para falar a respeito desse texto, que é, a meu ver, não sei se ele vai concordar com isso, o texto de maior influência do Alisson Mascaro dentro do conjunto da sua obra, e também o texto, para mim, com proposições mais originais. Mas isso eu vou deixar para o Matheus esclarecer para a gente, né, e na medida da nossa discussão, como ela for evoluindo, a gente vai também trazendo outros temas. Bom, Matheus, obrigado, a palavra é sua. Valeu, Vitor. Eu concordo contigo também. Acho que o momento é a obra do Mascaro, né? Não somente no âmbito da análise propriamente materialista do fenômeno do Estado, como também de um reforço político, um reforço do método também. Até porque o que a gente vai ver aqui, o desenvolvimento que o Mascaro faz, principalmente no capítulo primeiro dessa obra, ele é bastante denso em questão do próprio método materialista. Dialética também pensa. E também acho que tem um significado muito importante, porque ele vem assim num movimento de resgate, de fato, do marxismo. E acho que isso seria interessante ressaltar só de começo, né? Porque o próprio Mascaro, quando a gente se reuniu com ele nas reuniões do grupo, ele fala que quando ele começou a trajetória acadêmica dele, sobretudo na Faculdade de Direito da USP, era ali mais ou menos década de 90, começo dos anos 2000, e o que a gente lembra que tinha nessa época? A União Soviética tinha caído, a gente vivia aquela nova fase, né, que o Mark Fisher fala, é o realismo capitalista, e basicamente não se via outra alternativa, né? Todos os tipos de crítica ao sistema posto, às condições sociais postas e o modo que a gente organiza a realidade, desde lá vinham de maneira bastante pontual, amorfizada e, digamos, até liberalizada, né? A gente pega alguns exemplos, como o Habermas também virou o standard, né, nessa época, que começaram a importá-lo aqui. E justamente o Mascaro, no âmbito brasileiro, sobretudo, e mundial também, porque já é uma obra traduzida e super reconhecida no mundo. Tem até aqui o texto de capa do Zizek, né? Que é uma celebridade mundial, né? Sem dúvida. Todos nós conhecemos o Zizek e ele elogia bastante esse livro. E eu enxergo ele também como um movimento de resgate do marxismo aqui no âmbito do Brasil, na América Latina. E esse livro traz uma contribuição essencial, acho que, para o âmbito da teoria do Estado, principalmente a partir de uma análise materialista, a partir do marxismo, né, que, como o próprio Mascaro fala, é a chave fundamental para a leitura da nossa realidade, dos nossos tempos e, sobretudo, para a transformação. E acho que isso também é importante ressaltar. Além de um livro teórico, um livro também feito para a compreensão do fenômeno do Estado, ele é um livro também propositivo, porque ele não tem só o objetivo acadêmico de fornecer uma leitura materialista do Estado. Ele justamente dá essa chave com vistas à sua mudança, com vistas à transformação completa. E justamente isso que ele se propõe, que fica mais claro no prefácio do livro. Eu acho que uma condução boa que nós poderíamos fazer seria, sobretudo, ressaltando os primeiros capítulos e o próprio método, né? Que é muito mais imbricado aqui no capítulo primeiro. Mas antes, acho que cabe ressaltar a introdução, porque é na introdução que a ideia fica bastante clara para nós. O Mascaro, ele começa a obra dizendo que, e que se vocês quiserem acompanhar no livro, ele diz: o Estado, tal qual se apresenta na esse é o capítulo. Durante longos períodos da história, a política foi explicada por meio de balizas ideológicas diversionistas cuja afirmação lhe servia de sustentação social. Ele vai dar um exemplo: sociedades escravistas, feudais, o surgimento da modernidade. Mas nessa primeira parte da introdução, como síntese geral, o que ele está querendo dizer? Primeiro, que a maioria das análises que nós conhecemos e que inclusive nos são transmitidas aqui pelo direito,
pela própria cultura no geral, são análises tanto de um ponto de vista, na questão do Estado, análises tanto de cunho religioso, de cunho metafísico, como também de cunho idealista. Como ele ressalta bastante nessa primeira parte da introdução, só tem de fato um efeito prático geral, conformar as condições que se tem na realidade. Quando ele traz o exemplo da questão medieval, né, um pouco mais para o lado da transição para o antigo regime, ele diz, olha, a figura do Estado era a figura do monarca, né? E ele tinha a chancela social por parte dos aparelhos de Estado, né? Por parte da igreja, por parte de uma coerção e um tipo de legitimação metafísica que tinha o efeito tanto de conformar quanto também de apartar o fenômeno do Estado da sua realidade intrínseca. Que esse é um dos objetivos que o Mascaro vai trazer aqui. Que o Estado ele tem que ser compreendido como ele é. Fenômeno histórico e social. Por quê? Porque é um fenômeno propriamente humano, né? E nós somos perpassados tanto por historicidade quanto por transformações sociais dentro desse âmbito histórico. E elas não se dão nem de modo lógico, nem de modo cadencial e progressivo. Não é aqui como se nós tivéssemos um espírito objetivo do Hegel. Aqui chegou no ponto em que a razão se concretizou em uma forma política em que ela pudesse se desenvolver. Aqui não tem esse encadeamento e nem essa necessidade lógica. Justamente o fenômeno do Estado é um fenômeno material e, por ser material, histórico e socialmente determinado, é um fenômeno que passa pelas contradições e pelas lutas da sociedade. Mas nesse começo ele ressalta muito essa crítica em relação a essas visões, tanto idealistas quanto metafísicas, que tanto conformam a realidade posta, quanto a legitimam também, e dão sustentação a ela. E quando ele avança mais no âmbito da introdução, é interessante ressaltar que ele já vai começando a construir o argumento em favor da análise materialista. E aqui, por exemplo, já na página 11 ele diz: o marxismo se revela como a mais alta contribuição para a compreensão do Estado e da política nas sociedades contemporâneas. Na obra de Marx, ele expõe a mudança radical no modo de entender as categorias políticas e os fenômenos sociais como Estado. E aqui, logo abaixo ele diz: o marxismo não só entende a política por horizontes distintos daqueles tradicionais, como na verdade reconfigura totalmente o âmbito do político estatal, atrelando a dinâmica da totalidade e da reprodução social capitalista. E aqui ele já começa em parte a análise dele, porque contra essas posições de idealismo ou de metafísica na compreensão do fenômeno do Estado, e contra visões que ele também ressalta, extremamente tradicionalistas, que ele vai dizer depois, que tentam vincular o Estado ao direito, ou seja, o Estado é o que o direito diz que ele é. Que são visões que não são transmitidas, tal do positivismo. Você pega um manual, por exemplo, de teoria do Estado, aí a teoria do Estado vai dizer, o Estado é território, população e poder soberano, que na prática não quer dizer nada, de fato. E é justamente contra isso que ele advoga. Ele advoga por uma análise material que insira o fenômeno do Estado no âmbito da realidade. E ele encontra justamente no marxismo uma análise materialista e propriamente efetiva do Estado, a partir do, como eu gosto de dizer, do chão da realidade, né? E na exposição da introdução ele traz algumas evoluções principais da teoria do Estado na análise marxista. Ele cita a fase clássica, que temos Marx e Engels, a partir de obras como Capital, Crítica do Programa de Gotha, Anti-Dürer. Ele cita o marxismo ocidental também, e já para um âmbito que ele se vincula mais, que é do marxismo após a década de 60, que já são as linhas derivacionistas e as linhas mais voltadas ao autosserianismo. E aqui a chave principal que ele vai usar para explicar a derivação do fenômeno do Estado é justamente isso, o derivacionismo. A tese principal que a gente pode pensar é que o Estado ele não é nenhum tipo de forma ahistórica, atemporal, nenhum tipo de instância totalmente apartada da sociedade. Ele surge e se conforma a partir do chão da realidade, das contradições que dela advém. E então aí que a gente já começa provavelmente o primeiro capítulo. Ele já começa nisso. Tendo isso em vista, principalmente o âmbito histórico e social da determinação do Estado, ele começa a argumentação dizendo, isso já no primeiro capítulo, começando, o que identifica propriamente o fenômeno do Estado? O Estado como a gente tem hoje. Porque em outras partes do livro ele diz, figuras anteriores, como por exemplo feudos ou estados em épocas medievais, eles não correspondem ao Estado enquanto forma política que nós temos hoje. E se tem alguma comparação pontual entre instituições,
elas foram qualitativamente absorvidas pela forma política atual, ou seja, elas não são 100% como eram antes. A figura que eu acho um exemplo muito bom durante o livro é quando ele fala da questão do Senado romano. Ele fala, o Senado romano ele não se parece nem um pouco com o Senado que nós temos hoje. Até a expressão que ele utiliza era um clube de senhores, na verdade, dentro do Império Romano, mas que no final foi adotado, foi cooptado quanto da forma política, mas, como dito, a partir de uma transformação qualitativa, de uma nova qualidade dessa instituição. Mas voltando ao começo, o Mascaro, logo no começo do capítulo 1, ele se empreende a descobrir qual é, de fato, a característica principal da forma política, a característica principal do Estado. E ele encontra dizendo que o Estado, inicialmente, ele é um apartamento do poder político e da força para uma instância além da sociedade civil e da sociedade de relações econômicas. Ou seja, de maneira imediata, ele é um afastamento da instância de poder imediato e de dominação da sociedade para um âmbito, digamos, mais elevado. Que até ele utiliza também exemplos de formas anteriores, que isso que identifica também. Eu gosto muito dessa dialética que ele faz, porque justamente na identificação de formas anteriores ele também contribui para desvelar o que a gente tem agora. E ele diz, olha, instâncias anteriores, tu, por exemplo, lembras feudalismo, lembra da antiguidade escravagista. O que a gente tinha era justamente domínio direto. Tinha uma confusão muito imediata, e aqui que é a questão, entre poder político e entre poder econômico. Ou seja, o poder econômico estava nas mãos dos senhores, né? Dos senhores dos feudos, né? Para a Idade Média. E o poder político também. Não havia essa separação e a dominação era justamente direta. Ela é infringida diretamente, sem nenhum tipo de instância apartada, que não fosse nem pró-dominadores nem pró-dominados. Não, aqui era um tipo de relação de domínio direto. E o Mascaro identifica que justamente na separação entre o domínio político direto e o domínio econômico é que se dá o surgimento do fenômeno do Estado. E ele dá inclusive uma citação do Pachucanes, que aqui eu acho essencial. Uma citação que tem aqui na página 18 que ele diz: para tanto apontou Pachucanes na social indagação. Por que é que o domínio da classe não se mantém naquilo que é, a saber, a subordinação de uma parte da população a outra? Por que é que ele reveste a forma de um domínio estatal oficial, o que significa o mesmo? Por que é que o aparelho de coação estatal não se impõe como um aparelho privado da classe dominante? Ou seja, como nas formas anteriores, porque a forma política, uma forma de poder e dominação, por que ela não é diretamente controlada, como era antes? Em que a figura se confundia, né, entre o Estado, entre a forma política anterior e a forma do domínio do senhor, né, entre a vontade privada dele. Por que houve essa separação? E aqui que ele já começa a pensar no âmbito da derivação a partir do capitalismo. Porque justamente com o modo de produção capitalista houve uma nova constituição de formas sociais e econômicas, né? Aqui a gente lembra que tanto o trabalho como categoria ontológica base é o que funda a nossa realidade, né? Isso o próprio Marx deixa bastante claro. E com a mudança, tanto do modo produtivo quanto das relações de produção, que são derivadas disso, e também se articulam com o modo de produção, houve uma transformação das próprias relações sociais e condições históricas, sobre as quais se inseriam também a forma política. Ou seja, surgindo novas relações, um novo modo de produção que lhes lastreava, então surge uma nova forma política que não é, e aí que cabe a grande consideração, né? Não é nenhuma forma necessária, que essa é a grande questão, não é uma forma nem necessária e nem idealizada. Não é porque, por exemplo, agora que a gente vai fingir aqui, eu e Ian somos burgueses, né? A gente está começando a expandir nossos mercados e a gente pensa que a forma de organização feudal é muito estranha, né? Não tem segurança de câmbio, o dinheiro não é o mesmo, e a gente pensa, não, a gente tem que centralizar. É isso que ele também advoga contra. Ele não é nem uma lógica necessária e muito menos uma idealização da figura de um grupo de burgueses. Se eles decidissem, não, vamos todos juntos investir e centralizar num formato político que seja adequado. Não, justamente é uma conformação vindo das próprias relações sociais.
que, como ele deixa bastante claro, não tem um direcionamento próprio, são perpassados por contradições específicas. E aqui ele ressalta bastante o âmbito tanto da força de trabalho vendida agora, que é a nova categoria, o trabalho alienado, nós podemos dizer assim, em que há a separação entre o produtor e os meios de produção, e o trabalho assalariado e a concentração desses meios. E que nós pensemos em âmbitos práticos também. Como que se conseguiria constituir o enriquecimento, né, de quem tivesse meios de produção, se, por exemplo, eu não tivesse paridade para instituir um contrato de trabalho, não pudesse vender formalmente minha força de trabalho, se não tivesse certas instituições que defendessem minha propriedade, porque a partir de um certo ponto da contradição, as coisas ficam realmente muito insustentáveis. E a gente pensa na revolta, né? Para eles. No âmbito dos trabalhadores, a gente pensa num nível de exploração muito apartado, muito alto, isso não iria acontecer. Talvez houvesse uma revolta e precisava também de uma instância que fosse apartar isso. Justamente como uma instância que formalizasse contratos, formalizasse circulação de riqueza e que também desse sustento, no final, sustento de base mesmo, né? Porque a partir das leis e a partir das instituições é que se garante capital, propriedade privada e o trabalho. Então é isso que o Mascaro ressalta aqui nessa primeira parte do capítulo 1, que justamente a conformação da forma política do Estado ela é uma derivação das relações novas que advinham agora com o modo de produção capitalista. E, como já dito, nem lógica e também nem idealizada, nem mentalizada. Elas advieram justamente das relações sociais, da mediação e das contradições que a sociedade tinha. Foi uma forma política que foi se originando. E é interessante pensar no âmbito da forma política, e o que acho que é a grande sacada da obra como um todo, porque a forma, ela abarca conteúdos diversos, né? E não só, ela abarca como conforma esses conteúdos para dentro do que ela é como forma, não é? Ou seja, e aqui a gente vai extrair várias consequências depois. Por exemplo, o Estado, enquanto forma política, não é nenhuma instituição própria. O Estado não é, como forma política, obrigatoriamente democracia, nem obrigatoriamente ditadura. Não, ele é justamente essa instância apartada e mediada com a sociedade, do poder. E é bastante interessante porque ele vai falar depois, a democracia não é forma, não é a forma de expressão imediata da forma política. A forma política é isso, essa separação imediata de poder, mas que não necessariamente tem que se expressar enquanto instituição como democracia. E nós tivemos vários exemplos disso. O fascismo é um grande exemplo disso. É muito interessante quando tem aquela citação do Horkheimer, né? Não se pode falar de fascismo se não se falar de capitalismo. Por quê? Porque o fascismo é uma forma derivada, não pode surgir. Justamente em momentos de crise, a gente sabe o que acontece. Colocam qualquer imbecil no poder e ele vai garantir o sustento das relações. E aqui também o Mascaro depois, em umas partes mais avançadas do livro, ele vai dizer também, olha, que essa própria mudança, por exemplo, nos campos do direito, que a gente pensa, o direito civil, que pega o Código Civil e está bonitinho, do jeito como ele saiu em 2002, praticamente não alterado. Tu pega a Constituição, ela é totalmente remendada, tem mais de 130 emendas. Então só aí a gente consegue parar para ver também que no próprio campo das instituições, também já relacionando com o direito, a forma política, ela se expressa também de modo que certas instituições têm muito mais peso do que outras, né? Ele dá o exemplo também, o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura, da Indústria, do Desenvolvimento, eles têm muito mais peso no final, dentro do âmbito da sociedade capitalista, do que propriamente o Ministério de Direitos Humanos, né? Ministério da Cultura, que no governo de um certo indivíduo virou secretaria. O Ministério do Trabalho. Pois é. Que foi extinto. Sim, agora na CLT também, a CLT se vinculou ao Ministério da Fazenda, né? Então, aqui a gente consegue ver que as próprias instituições expressam diferentes modelos da forma política, mas que essas instituições não se confundem com ela. Porque, e aí que é a grande questão, o Estado ele se posiciona no centro da realidade, ele está no meio da realidade social e ele não é nenhum tipo de instância acima que seja totalmente apartada e nenhum tipo de dominação direta, ao ponto que uma classe imediatamente o tenha que seja um aparato de dominação imediato. Não. Aqui o Estado ele é tanto visto como derivação das formas sociais e relacionais do capitalismo,
como também como parte orgânica da reprodução. Se a gente pensar nessa organicidade da relação do capital, o Estado ele aparece como sustentável. Ele aparece, ele garante contratos, ele normatiza o direito para que a propriedade privada seja garantida, para que se possa ter a compra e venda da força de trabalho. Então o Estado tanto é derivado, quanto também ele participa da reprodução. E aqui é o corte principal contra alguns tipos de visão que pensam o Estado apenas como certos pontos de combate a ser tomados, né, pela classe, como também vem unicamente pela luta de classes, pelo âmbito imediato, como se ele fosse realmente uma instância apartada, do qual a classe trabalhadora deveria ter o domínio. Não, o Estado, que aqui ele se vale da análise do Marx, o Estado, enquanto figura que é, ele é da reprodução do capital, ele é a forma política do capital. Por isso o Estado, não importa como ele se expresse enquanto instituições, não importa em que lugar, o Estado, como nós conhecemos, enquanto forma política, é capitalista, porque ele é derivado das formas do capital e porque participa da sua reprodução orgânica, dessa organicidade total. E aqui tem vários, e depois ele vai dizer, são vários níveis, né, de reprodução. Ele é um ponto interessante que ele fala das relações internacionais, né, das relações entre os Estados, que no final são relações entre capitais de Estados. E aí surgem as fases posteriores, como a gente já conhece, o imperialismo, as guerras. Mas, voltando aqui também, já passando um pouquinho, a gente já passou bastante, na verdade, a questão da derivação e ressaltando também a parte das instituições políticas aqui, que já é aqui o item 1.5 do capítulo 11, acho que é interessante também ressaltar como que o Estado ele se comporta, né, no âmbito da sociedade. Porque enquanto ele está sendo perpassado como forma, pelas contradições, pelas relações, demandas da sociedade, ele não somente se adequa a elas enquanto forma, a partir das expressões institucionais que ele surge, como também ele conforma ao próprio âmbito que está sob sua forma, né? Ou seja, uma sobredeterminação. O Estado ele se conforma enquanto instituições, enquanto expressão de poder, pelo que a sociedade lhe dá, a partir das contradições, das relações sociais e do que ela passa na sua dialética interna, quanto também ele conforma novamente essas relações sociais e toda essa sociedade mediada a partir das formas de sua expressão. Então é uma relação bastante determinada. A mediação aqui é constante. E aqui não tem nenhum âmbito rígido, né? É bastante dialético. A mediação é constante. Eu dei um exemplo bastante lúdico para o Edemir no começo, que eu não sei se caberia aqui ressaltar, mas pensando no âmbito do Estado, aqui dos dois pontos, que o Estado não é nenhum tipo de também ser onisciente. Por ele não ser totalmente apartado, ele também não tem uma autonomia totalmente própria, mas ele também não tem nenhum tipo de autoconsciência, né? Não é nenhuma razão institucionalizada. Então, por exemplo, suponhamos que esse espaço aqui seja o âmbito da sociedade, e que como sociedade, ainda mais capitalista, temos as relações de produção, temos a maneira como nós organizamos a sociabilidade e as contradições dela. Então, se eu aqui nessa cadeira fosse o Estado, eu não estaria de modo algum como num trono acima de vocês e apenas olhando e mediando, como se alguma coisa estivesse saindo do lugar, suponhando que o Edemir roubasse sua fábrica, se ela fosse uma grande industrial, e o Edemir organizasse um grupo de trabalhadores, né, para derrubar a sua fábrica. Não seria como se eu fosse o Estado e apenas pisasse no Edemir e nos revoltosos como com a máquina da polícia, com o exército. Não. Eu estou aqui no meio de vocês e recebo todas essas contradições e me conformo em atuação, em modo de expressão de poder, justamente com aquilo que eu recebo. E do mesmo modo eu devolvo para vocês. Porque isso é a forma política, essa conformação mediada. Enquanto eu conformo vocês e recebo isso, eu também devolvo na forma de expressão de poder justamente essas relações que vocês me deram. E aí, pensando o exemplo lá, aqui é a sociedade, nós pensamos na ruptura como se fosse a saída daqui desse espaço. A porta seria como se fosse a ruptura. E todos aqui estão sob minha tutela, né? Sob o Estado. Mas aí começam as contradições, que o Edemir não vai com a cara do Ian, o Ian não vai com a cara da Consuelo, o Consuelo não vai com a cara do Vitor, e cada um tem um tipo de demanda específica, né? Também, suponhando que, como vocês não podem sair, porque seria a tal da ruptura,
o Edemir começa a ter uma determinada necessidade, aí eu tenho uma necessidade contrária, e aqui começa então o conflito. O conflito e a contradição entre todo mundo que está aqui. Eu, como Estado, eu não vou me apartar totalmente em cima e não vou agir como se eu soubesse de tudo que vocês vão fazer e que soubesse com isso a solução de como resolver tais conflitos. E eu também não irei agir de uma maneira totalmente vertical, né? Não vou ter uma ação propriamente de cima para baixo de maneira tão imediata e rígida, né? Não, eu vou mediar a minha atuação e a minha expressão de poder enquanto Estado a partir do que eu recebo de vocês. Então, por exemplo, posso separar vocês, né? Se alguém tiver algum tipo de demanda, sentir fome, frio, algum tipo de coisa, eu posso dar uma concessãozinha, né? Falar, não, pega aqui uma bolachinha, não saia não. Aí para Consuelo, que é capitalista, eu dou uma pizza, né? Mas pro Ian dou uma bolachinha de abissal, uma latinha de baré. Então, a partir justamente disso que eu estou recebendo enquanto Estado, eu atuo e conformo também as relações de vocês. Mas a partir do momento que, como dito, eu estou no chão da realidade, nem acima, eu não sou razão concretizada, então eu não tenho nem consciência, nem um tipo de lógica interna. A forma política, junto com as demais formas sociais, ela atua a partir das próprias relações dinâmicas. Ou seja, isso quer dizer uma coisa também, no âmbito da externalização da forma política. O Estado não age 100%, de maneira 100% lógica. Então, nem a própria mediação que ele recebe, às vezes, é 100% lógica. Então, suponhando que haja uma contradição assim, um ponto de ruptura muito forte, o Ian e o Edemir começam a brigar aqui, e eu tomo algum tipo de decisão errada. Um exemplo realmente bem lúdico. E eles dois vão embora. E então houve a ruptura. A conformação que estava aqui nessa sociedade, entre aspas, foi rompida. Então, minha forma política não foi efetiva, não é? Mas justamente no plano da realidade, o Estado é isso. É uma conformação que tende a conformar todo o âmbito da sociedade e ser mediada e mediá-la também. E aqui, já saltando agora para o âmbito posterior, que são algumas discussões do capítulo 2, justamente por ser uma forma política, uma forma de poder e abarcar a totalidade da sociedade, a própria sociedade, como ela media também as relações com o Estado, ela o influencia e também o expande. E aqui que eu acho que é uma das brilhantes disposições que o Mascaro faz é a questão da expansão da forma política do Estado para além do âmbito das instituições, né? Que nós lembramos, a instituição não é o Estado, né? A instituição não é a forma ontológica do Estado, é uma forma de expressão. O que é a forma política do Estado é isso, a separação mediada de poder. Mas aqui, quando ele engloba os outros campos da sociedade, tem essa coisa de que as outras formas sociais, outras instituições, a religião, a cultura, os grupos de minorias, a própria luta de classes imediata, tudo isso conforma também o Estado em um tipo de atuação específica. E ele não é nem um pouco invulnerável a esse tipo de influência. Por exemplo, a gente observa hoje as ingerências atuais, né, no campo da religião dentro da política nacional, né? A gente vê a bancada evangélica dentro do Congresso, os próprios grupos econômicos imediatos, né, os grupos capitalistas agrários, eles entram também no Congresso Nacional. É o que chamam de bancada do agro, o pessoal dos CAC, segurança pública, bancada da bala, que são tipos de grupos sociais específicos que têm essa ingerência sobre o Estado também. Então, como forma política, e aí que é interessante, o Estado ele também engloba essas outras formas sociais, influenciando elas também sendo influenciadas, recebendo de volta essa conformação. Mas lembremos, tudo dentro, principalmente, do âmbito da reprodução capitalista. Porque, de fato, é isso que faz com que o Estado tenha essa posição conformada, né? Justamente sustentar e dar organicidade, dinamicidade e possibilidade dessa manutenção da sociabilidade com a produção capitalista. Então, são uns amplos ensaios, assim, bastante interessantes da obra. E em desenvolvimentos posteriores, assim, isso tudo assim tentei fazer uma grande síntese do capítulo 1, né? O capítulo 1 de fato é o coração da coisa, onde o Mascaro expressa o método, ele expressa
justamente essa chave que ele vai fazer depois, para dos capítulos 2 em diante, ele vai fazer análise propriamente de campos mais concretos. Ele analisa as questões internacionais, analisa as questões da guerra, da regulação, das crises, mas justamente a partir da análise que ele teve no capítulo 1, que de fato é o ponto central dessa obra. Uma dúvida. As instituições políticas na perspectiva do mestrado, elas são contingentes da forma do Estado ou elas são intrínsecas? É aí que é a questão, porque as instituições políticas, e aqui nós pensamos em várias, tanto em instituições de Estado, e aí que ele vai utilizar depois uma divisão, acho que é do OTSEP que ele vai fazer. São os aparelhos de Estado, os aparatos de Estado, que no final são modos de instituições, né? A questão é que nenhuma dessas instituições em que nós pensemos, nem Poder Judiciário, nem Legislativo, nem instituições como tribunais, ou como ministérios, o modo que a gente organiza hoje, nenhum deles é ontologicamente expressão da forma política. E aqui é a questão, pelo que a sociedade vai mediar e pelas contradições que dela virão, o Estado vai se conformar em expressões de poder distintas, que são instituições políticas distintas. Podem ser as instituições como a gente conhece, instituições de Estado mesmo, a gente pensa ministérios, tribunais, etc., ou em outras formas de instituições sociais, mas que têm influência do aparato estatal, que é o tal do Estado ampliado. E aí que entra o OTSE, né, com os aparelhos ideológicos do Estado, pensando em educação, dentro da cultura administrada, são formas de instituições sociais abarcadas pela forma política do Estado, mas que também não necessariamente são ontológicas a ele, eles são propriamente caracterizadoras, né? Aqui é a grande coisa. Não há uma identidade entre a instituição política e a forma política. Que é aí que é a questão. E até quando a gente discute o capital, né, das questões da forma mercadoria, forma valor, é interessante porque a forma abarca conteúdos diferentes. Então, o conteúdo em que ela se expressa é irrelevante, porque ela, enquanto forma, é capaz de englobar diversos conteúdos. E aqui também, a forma política estatal é uma forma de poder, mas que abarca em si como forma diversas instituições diferentes, diversos modos de expressão desse poder. Então, é o que a gente pensa. Nem tribunais, nem alguns ministérios, nem alguns tipos de instituições de Estado que a gente conhece, elas não são propriamente inerentes a ele. A gente pensa no caso brasileiro, por exemplo, nem os três poderes clássicos eram até certo tempo ontológicos aqui, né, na nossa realidade. Aqui já chegou até um quarto poder, né, o tal do poder moderador. Mas a forma de sociabilidade aqui e de estruturação econômica, mesmo que periférica, já é capitalista, tipo de capitalismo sui generis, né, com algumas peculiaridades históricas propriamente daqui. Mas aqui a gente já vê, a forma política institucionalizada era propriamente o Estado, mas aqui a instituição política não era da forma clássica, já tinha um poder moderador. E, inclusive, algumas movimentações interessantes, porque alguns estudiosos mesmo, do campo liberal, positivista, já começam também a contestar o modelo clássico, né, do Montesquieu. Aqui a gente lembra do Bruce Ackerman. O Bruce Ackerman, num texto famosíssimo dos Estados Unidos, chamado Goodbye Montesquieu, em que ele já começa a pensar em um tipo de organização política e instituições diferentes dos três poderes. O que são esses três poderes que identificam a forma política? E aí ele já pensa em novos tipos de relações entre administrativo, judiciário e legislativo, sem ser essa separação clássica que a gente conhece. E aí é a questão. E pode acontecer? Talvez possa, no futuro. Por quê? Nada disso é... Nenhuma dessas instituições é ontológica a forma. A forma por si, fala por si, ela abarca esse tipo de expressão. E não propriamente só as formas de instituições de Estado. Como falei também, religião, a educação enquanto aparelho de Estado. E justamente, e aí a gente lembra qual é a determinação dessa forma política, né? Sustentar a organicidade do capital. E aqui a gente pensa no caso da educação, enquanto aparelho de Estado. A educação, como a gente tem hoje, a gente pensa no ensino universitário caríssimo que nós temos, que só tem uma finalidade específica. Tu tem que ser técnico para ser jogado no mercado de trabalho. E no mercado de trabalho você vai arrumar um emprego, se arrumar, né?
as condições atuais da crise também já não estão muito favoráveis a isso. Você estuda, faz graduação e vai para o mercado de trabalho como técnico, porque é isso que o sistema precisa. E hoje, inclusive, a gente está sofrendo uma tendência de empreendedorismo sendo feita dentro da faculdade, que a gente já não esperar mais ter uma carteira e um vínculo de emprego. Né? Se a gente parar para pensar, as próprias condições de produção também, a gente pensa na inteligência artificial, pensa nas novas formas de produção, elas já estão suprindo boa parte do que seria feito por trabalho vivo, né? E aí que tem agora um movimento muito grande de desregulamentação, né, das formas de jeito do trabalho, das proteções sociais. Essa questão do empreendedorismo é interessante porque é um aparelho ideológico, de fato. E institucionalizado. Institucionalizado. Eu já vi, também não posso citar, né, um certo nome, mas já vi alguns tipos de docentes pegando esse tipo de posição. Então, realmente, se a gente vê assim, por um âmbito que o professor Mascaro está falando, age como um aparelho do Estado. E como aparelho do Estado está auxiliando na reprodução dessa organicidade. E ela, sim, modifica de várias formas distintas que a gente tem hoje. Essa questão da ideologia do empreendedorismo, né? A pessoa chama o Uber de, como é que é? Pequeno burguês. Empreendedor individual, esse tipo de idiotice, assim. Mas tem, né, aquele influenciador que ele faz vídeo pro YouTube, por isso ele é dos meios de produção. Tem esse tipo de coisa também. Que a gente já pode ver que a ideologia está fazendo um bom trabalho. E até seria interessante parar para pensar, né? Redes sociais, esse âmbito da internet também, dos meios de comunicação de massa, que são também o que o Mascaro fala, como forma de aparelho de Estado. São formas de expressão de poder também, que ajudam na conformação e na organicidade da reprodução do modo como nós temos hoje, que é o capitalismo. Os meios de comunicação de massa, a religião, a cultura no geral. A cultura a gente já viu como é que está. E justamente a partir desse manancial teórico, né, que o Mascaro analisa uma série de outros fenômenos. Por exemplo, o das relações internacionais, que é muito interessante de falar. Mas assim, eu acho que no âmbito da pluralidade dos estados, e isso ele vai falar de modo muito mais concreto nos capítulos posteriores. Até mais ou menos no capítulo 2 a gente pode ter uma noção mais de método e de substância da argumentação de fato. Mas é sempre bom lembrar que o Mascaro quer aqui não é só desvelar essa realidade material do Estado, inserir o histórico e socialmente num ponto determinado. Falar, não, isso aqui é Estado porque é capitalista e o capitalismo o conformou dessa maneira, enquanto forma política. Não era um tipo de derivação, eterna. Não foi sempre assim e nem sempre será assim. Eu acho que essa é a grande coisa. Que agora, para o nosso âmbito, né, da nossa realidade, é interessante pensar até que ponto esse tipo de forma vai suportar a realidade social e material que esse mundo está tendo. A gente pensa, por exemplo, a questão ambiental, as guerras, até que ponto o Estado vai conseguir sustentar. Eu não sei se o professor Mascaro gosta muito desse autor, mas eu gosto bastante. O Simão Mesacho, que era o discípulo do Lukács, né? Uma obra seminal dele, Para Além do Leviatã, uma obra incompleta. No começo do Para Além do Leviatã, acho que fica muito claro a compreensão do Mesacho também nesse sentido de que, isso, para além do... Fica muito claro também o sentido de um Mesacho começar a discutir, olha, que ponto que o Estado ainda vai conseguir suportar estruturalmente as condições do capital nesse mundo, porque ele não está dando mais conta de controlar, e nunca deu, né? O próprio Mesacho vai dizer que o capital é uma relação incontrolável. Mesmo o Estado, quando tenta regular a partir de certas conformações para evitar a tal da ruptura, que seria a ruptura no final do sistema, e sempre do sistema, a ruptura do próprio Estado, ele ainda ficaria nesse sentido. Pensando na questão ambiental, assim, por que serve uma ONU? Alguém pode me falar aí? Quantas COPs teve? Quantas COPs teve, COPs ambientais, assim? Sabe, Vitor? Quantas tiveram? Da década de 60 para cá, que foi quando começaram mais a discutir a questão ambiental. Mais de 20. Foi. A gente pensa nas mais famosas, Rio 92, agora o Acordo de Paris, que depois de 5 anos já foi considerado ineficaz pelas Nações Unidas.
Só que a gente pensa, né, que os próprios meios que a forma política está tentando justamente ainda segurar essa ruptura estrutural já estão sendo totalmente ineficazes. E aqui a gente lembra que o Mascaro já ressalta muito. Como a sociedade é contraditória, ela vem de passado de contradições e relações contraditórias, o Estado está no meio dela, ele não vai tomar nenhum tipo de decisão autoconsciente, não tem autoconsciência e nenhum tipo de operação lógica necessária. Então ele não tem como antever nem mesmo controlar todos os tipos de relações. O próprio capital, a gente pensa assim, o capital mesmo certos capitais já são muito maiores e muito mais poderosos do que certas formas políticas de Estado. Tem muitos estados, a gente pensa, estados pequenos que no capital de um determinado bilionário já conseguiria impor bastante coisa. Então, para pensar, nem a forma política do estatal ela consegue conter o avanço do capital. E acho que aqui, pelo menos para encerrar já essa parte de mais positiva, catedrática, e já passar para a gente debater mesmo, porque acho que esse é o ponto interessante da coisa, seria fazer essa reflexão principal, que é um dos objetivos centrais do Mascaro, na minha opinião. Que é justamente para a gente pensar na forma política do Estado como uma forma histórica e social. Ela vem de uma base histórica e de uma base social determinada. É do capitalismo que ela vem. E o capitalismo nem foi eterno, nunca foi. Pensa no modo de produção feudal, mais de 1000 anos, esse tipo de coisa. E se não fosse algum indivíduo, na época medieval, perguntasse para ele, isso aí que está vivendo vai acabar. Ele acharia algo bastante impossível, não é? Mas assim, para tudo que a gente está vivendo hoje, muito de crise estrutural, as condições de trabalho estão terríveis, a crise ambiental só se alastra. E agora mais do que nunca os conflitos armados também, que parece que estouraram agora de uma vez no mundo. Nesse momento de crise estrutural, que eu acho que seria interessante a gente parar para usar essa obra no seu âmbito prospectivo também. No seu âmbito não somente de demonstrar o que é o fenômeno do Estado, mas também de pensar além dele. Ou seja, também fazendo analogia ao título do Meságio, para além do Leviatã, né? Pensar se em algum tipo de novo modo de organização da sociedade, tomada de decisão do papel. Um modo de sociabilidade. Sim, é justamente isso. Que quando essa sociabilidade se romper, o Estado vai se fenecer junto dele. E é justamente isso que a gente tem que começar a pensar agora. Porque frente a essa realidade que a gente está vivendo, que só se agrava, e a gente vê o tanto de absurdos que tem hoje, acho que é interessante a gente tomar essa análise assim, pensando na frente. O que a gente quer, o que a gente pode conseguir, né? A partir disso. É interessante, Matheus, que, voltando um pouco, a gente observa as pessoas que consideram que a esquerda foi vitoriosa em 2023 e tal. Não, nós somos vitoriosos em 2023 e tal, e sem sombra de dúvida, é melhor hoje do que o outro, é menos pior. Mas eu me questiono, e a dúvida é nada nesse livro aqui, que é menos de 2 anos da eleição, como é que a gente pode ter, está comemorando, tem gente ainda que eu vejo que comemora essa vitória da esquerda, etc., gente que já consegue comemorar, mas que está vendo o que está acontecendo no Congresso, mas a esquerda ganhou, e aí, onde é que nós entramos aí? É claro que nós temos o poder executivo, nós temos um outro poder que foi completamente reacionário, e que a partir dessa obra a gente analisa de como essas crises, elas cada vez, o tempo de ocorrência delas vai diminuir cada vez mais. Porque nós tivemos uma crise em 2016, nós tivemos uma crise em 2020, que já foi sanitária, mas nós tivemos a gente está entrando numa crise agora de novo, justamente por causa de um congresso e por causa dessa forma política que é o nosso Estado. E dentro do âmbito das contradições, também das relações, se a gente pensar na função da forma política, na organicidade do capital, a gente está vivendo um momento de crise. E a forma política vai se adequar, e o modo como ela expressa vai se adequar. E justamente não só no âmbito das instituições, como também dos seus dirigentes. Eu acho que esse é um ponto também que a própria classe burguesa dominante
realmente os detentores do capital realmente estão se apropriando mais de novo, como é que a gente está assim. E se for preciso, a gente vai descambar para o fascismo mesmo Sim, e essa institucionalidade vai deixar de existir. Sim. E aí que é aquela, né? Como a gente viu. E aí eu acho que a gente ainda tem sim que comemorar, porque embora seja uma conformação, é melhor do que o que poderia ter acontecido. Que acabaria realmente a institucionalidade, o Estado Democrático de Direito, e a gente estaria numa situação muito pior. Então, assim, compreendo que a gente teve um período de tensão que fomentou, inclusive, esses debates. Acho que muitas pessoas vêm procurar uma solução para o capitalismo, infelizmente. Acho que existe uma desorganização das esquerdas e um ataque entre si acaba se canibalizando, que eu acho que é totalmente desnecessário. Enquanto existe burguesia, a gente tem que atacar a burguesia e não o coleguinha que a gente acha que o está errado. Né? Mas não é o que acontece, porque muitos acabam procurando like ou querendo dizer que existe só uma forma de chegar a uma solução melhor, né? Mas hoje ter um pão, ter uma comida diminui a reflexão da maioria a respeito dessa crise. Então, aumentar a empregabilidade, aumentar a circulação de dinheiro, ela acaba também contribuindo para essa conformação. Então, a crise, ela permitiu um maior debate. E, ao mesmo tempo, ela fomenta outra crise. Porque, em outro livro do professor Mascaro, chamado Crítica do Fascismo, ele, ao fazer uma teoria geral sobre o fenômeno do fascismo, ele aponta para um teórico chamado Kalex. Esse é o primeiro nome dele, mas também é Kalex. Onde a crise fascista, só pegar um exemplo do Brasil, a crise fascista se dá a partir do momento em que há o pleno emprego na sociedade, na época do pleno emprego. A gente tem um exemplo no Brasil que Nos Estados Unidos agora, né, estão empregando crianças agora, permitindo trabalho infantil porque está no pleno emprego. Exatamente. Então, para além do Estado de forma política, né, a gente tem também crítica do fascismo do processo, onde eles esmiuçam muito bem sobre a questão do fascismo, porque o fascismo, ele se aldabarra momentaneamente, mas em algum momento ele vai voltar. E não está demorando muito para ele ser mais presente. Eu acho que ele já está mais presente do que nunca, né? Porque a gente pega, por exemplo, as eleições agora do Parlamento Europeu. A extrema-direita avançou muito no Parlamento Europeu. Tu pega a Alemanha, por exemplo. Eu acho que a Alemanha é o caso mais brutal. Eu não entendo até agora como um partido como a AfD. O AfD, eu já ressaltei várias vezes, acho que você já viu, né? O AfD era o partido que o Theodor Adorno critica no aspecto do novo radicalismo de direita, que era um partido que era um braço remanescente do nazismo alemão e que tinha abertamente posições tanto anti-imigração como posições misóginas, antissemitas e que compactuavam com o nazismo. Era quase um braço remanescente que permaneceu da extrema-direita e que agora, depois de muitos anos, conseguiu ser o segundo partido mais votado na Alemanha para o Parlamento Europeu. Aqui no Brasil eu estou preocupada com o Tarcísio. Porque o que ele está fazendo em São Paulo, e ele tem um orçamento maior do que alguns países europeus, né? O Estado de São Paulo é extremamente importante, e ele tem aparelhado, ele tem obrigado os policiais a frequentarem cultos evangélicos no horário de trabalho, fazendo uma lavagem cerebral. Ele está entregando as escolas agora para a militarização, então é obediência e lavagem cerebral. Ele tem atacado as populações periféricas com a polícia, impedido as populações de se manifestarem e uma onda de privatizações, né? Foi o metrô, foi a Sabesp. Então, assim, o distanciamento, ele permite que a gente faça uma análise melhor. Mas aqui está sendo criado um sucessor das eleições de 2026. E ele está crescendo e com apoio da imprensa. E aqui a gente vê que isso, como o Mascaro falou, meio de comunicação de massa. E a própria religião e forma social estão sendo usadas como aparelho do Estado, assim, para deixar em manutenção esse modo como ele está em São Paulo agora. Deixar tanto já o aparelho institucional mesmo, de Estado, a polícia, o exército, as forças ali de São Paulo, de modo aparelhado, como também funciona como um aparelho ideológico, para a continuidade desse tipo de organização de governo no poder. E tem altos riscos de ganhar.
se a gente parar para pensar assim. E eu acho que o fascismo já está à beira da porta, na verdade. Tem vários exemplos no mundo. Pega agora da África do Sul. O partido Nelson Mandela quase perdeu as eleições. A extrema-direita avançou pra caramba também na Índia e outros países do leste europeu, nem se fala, né? Tu vê o Orbán, acho que na Hungria, né? Isso. Justamente na Hungria, onde tem Ducati, Mesaros, é curioso, né? Bastante curioso. Então, eu acho que o momento de ruptura já está acontecendo agora e é aquilo, né? O momento da crise estrutural. Mas eu acho que o que a gente pode tentar analisar, principalmente a partir da chave que o professor Mascaro dá nessa obra, principalmente como que a forma política vem se adequando a esse momento de crise, porque o capital está tentando se reorganizar, está tentando se expandir além dos limites, né? Que, por exemplo, agora vê a questão ambiental, o capital está destruindo esse mundo completamente. Daqui a algum tempo a gente não vai ter mundo nem para poder criticar, nem para poder estar, porque e já estão pensando para fora, né? Sim. Os foguetes, estações espaciais e toda essa parafernália que são melhores, né? Melhor pensadas para sustentar esse modo do que mudar o próprio mundo. Então, eu acho que é isso que, com a chave de leitura do professor Mascaro, a gente pode tentar fazer. Ver como que está se operando, né? Essa forma política no âmbito não só nacional, mas também no âmbito do mundo, a relação global do capital, né? Como também a gente vê o que é possível fazer para superar esse tipo de coisa. Porque essa forma política não vai conseguir controlar. Principalmente a questão ambiental, que eu acho que voltou muito à pauta agora porque nós estamos sentindo na pele. Literalmente. Sim.